Fala, tropa. Seguindo a nossa correção de simulados, esse simulado aqui é o simulado de número 13, simulado de direito penal, se encontra na nossa plataforma. O link para você acessar esse simulado se encontra no comentário do vídeo. Você pode clicar nesse link, esse simulado número 13, e tem uma gama de materiais gratuitos lá para poder ajudar você nos seus estudos aí. Vamos lá, eu vou ler o enunciado, a questão, vocês deem o pause aí, tentem responder, e eu já vou estar vindo logo com gabarito e explicando o porquê, tá? Vamos lá. À luz do Código Penal brasileiro, em que pese os crimes contra a administração pública, está cobrando um crime contra a administração pública, apropriar-se ao funcionário público de dinheiro particular de que tenha posse em razão do cargo em proveito próprio, incorrerá no crime de, nosso gabarito, letra D, peculato, né? O artigo 312 do nosso Código Penal traz o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Seguindo, questão de número 2, tá? Lembrando que na concussão, que é outro crime contra a administração pública, na concussão o funcionário público ele exige a vantagem, tá? Vamos seguindo, questão de número 2. Os crimes tipificados pelo Código Penal brasileiro, em que pese os crimes contra a administração pública, é elencado uma série de crimes com penas equivalentes à gravidade da infração. Nesse sentido, é correto afirmar ser crime contra a administração pública com regime inicial de detenção. Então, aqui ele quer saber qual crime contra a administração pública que o regime inicial da pena ele é de detenção. Lembrando que eu tenho reclusão e detenção. Na reclusão, eu tenho os regimes fechado, semiaberto e aberto. Na detenção, eu não tenho a reclusão, que é o regime, na verdade, eu não tenho o regime fechado. Eu tenho o regime semiaberto e o regime aberto. E no enunciado, ele está cobrando qual crime contra a administração pública que o sujeito irá iniciar no regime, seja semiaberto ou aberto, na pena de detenção. Nosso gabarito é a letra A, né? Peculato culposo. Porque no peculato culposo, ele não tem a intenção de praticar a conduta criminosa. Um exemplo, o sujeito, né, o funcionário público, ele deixa o seu escritório, ele deixa a janela do seu escritório aberta. Ele iria ali, deu a hora dele ir embora, ele deixou a janela aberta, não se atentou nesse detalhe e foi embora. Deixou o notebook em cima da mesa. No dia seguinte, ele retorna ao local de trabalho e aquele notebook não se encontra ali, tá? Então, entraram, né, escalaram ali, ou pela porta, enfim, aquele notebook ele some da repartição pública. Repara que o sujeito, o funcionário público, ele irá responder por peculato culposo. Aí tem a questão dele ressarcir o bem, enfim, que fica para um próximo comentário, né? Então, aqui o nosso gabarito é o peculato culposo. Ele não tem a intenção de praticar a conduta. Seguindo, vamos para a nossa questão de número 3, né? Ficou essa letra D, extravio, sonegação ou inutilização de livros ou documentos. Isso aqui também, o sujeito ele tem o dolo, né? Só o peculato culposo que ele não tem o dolo. Questão de número 3. Sobre o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826. Assinale a alternativa correta. Nosso gabarito é a letra E. Incorre nas penas de omissão de cautela o proprietário ou o diretor responsável da empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, roubo, perda, furto, roubo ou outras formas de extravios de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 48 horas depois do ocorrido o fato. Repara o seguinte, no enunciado ele pediu a alternativa incorreta. É muito importante a gente se atentar se o enunciado está pedindo a questão correta ou a incorreta. Nosso artigo 13 da Lei 10.826, parágrafo único, ele traz o seguinte: o registro de ocorrência policial e a comunicação à Polícia Federal deve ser nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato ou nas primeiras 24 horas depois de estar ciente da ocorrência do fato. Seguindo, vamos para a questão de número 4. Carlos portava arma de fogo de uso restrito e usou da arma para empregar grave ameaça contra Patrícia, para que ela entregasse sua moto a ele. Carlos cometeu o crime de,
Gabarito, letra D, roubo majorado com aumento do dobro. Artigo 157, parágrafo 2b, parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena. Ou seja, se essa arma, né, aqui o legislador trouxe para a gente que é de uso restrito, mas se essa arma fosse de uso proibido, se aplicaria também o dobro. Seguindo, questão de número 5. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante concurso de duas ou mais pessoas configura o seguinte crime previsto no Código Penal brasileiro. Nosso gabarito, letra C, furto qualificado, né? É uma qualificadora, tá? De acordo com o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, tá? Furto qualificado, ainda tem, né, emprego, né, de chave falsa, escalada, destreza, né? É o furto qualificado. Seguindo, questão de número 6. Assinale a alternativa que apresenta circunstâncias nas quais o crime de tráfico de drogas não tem a pena majorada, ou seja, não tem. Ele vai trazer as opções, as alternativas, e ele quer que a gente marque a que não tem a pena majorada de 1/6 a 2/3, de acordo com a Lei 11.343, a nossa lei de drogas. Nosso gabarito, letra C, quando o acusado tiver feito uso de transporte público para conduzir de forma oculta droga para comercialização em outro ambiente. Reparem o seguinte, né? Um informativo do STJ, informativo 543, ele traz para a gente o seguinte: para caracterizar a causa de aumento de pena do artigo 40 da Lei de Drogas, é necessária a comercialização da droga no interior do veículo público. O que não houve aqui, ó. Quando o acusado tiver feito uso de transporte público para conduzir, ou seja, ele somente usou o transporte público para conduzir essa droga, ele não comercializou a droga dentro do transporte público, tá? Então, não será majorado. Seguindo, questão de número 7. Assinale a única alternativa que não corresponde a um direito fundamental, garantido na Constituição Federal de 88, essa questão do direito constitucional. A única que não corresponde a um direito fundamental. Vou descer para vocês terem acesso às demais opções de resposta. O nosso gabarito é a letra D. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário a indenização anterior se houver dano. Não, está totalmente contrário do que vem dizendo na Constituição, no artigo 5º, inciso 35. A indenização é ulterior, ou seja, a indenização ela é posterior e somente se houver dano. Questão de número 8. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de nosso gabarito, letra E, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos, né? Artigo 15, inciso 3º. Ou seja, não existe a cassação de direitos políticos, somente a suspensão ou perda, né? E, nesse caso aqui, condenação criminal transitada em julgado, onde não cabe mais recurso, certo? E enquanto durar os efeitos dessa sanção penal. Seguindo, questão de número 9. De acordo, mais uma questão de Constituição, tá? Direito constitucional. De acordo com a Constituição Federal, a prática do racismo constitui nosso gabarito. Deixa eu descer para vocês terem acesso a mais duas alternativas. Nosso gabarito, letra E, crime inafiançável e imprescritível, artigo 5º, inciso 42 da nossa Constituição. A prática do racismo constitui crime inafiançável, ou seja, não tem fiança, tá? E imprescritível, ou seja, crime de racismo não prescreve, né? Sujeito à pena de reclusão. Seguindo com a nossa questão de número 10. Vítima de crime de ação penal pública condicionada praticado por sua prima em 16/6/2021, a ofendida fez a representação formal em 18/12/2021, ou seja, passaram-se 6 meses aí, né? Nesse caso hipotético, ocorreu, nosso gabarito é a letra D,
a decadência, artigo 38 do nosso CPP, que é o Código Processual Penal, que traz para a gente o seguinte: salvo disposição em contrária, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, tá? Mas repara, 6 meses contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. E aqui nós estamos o seguinte: nós temos um crime de ação penal pública condicionada que se procede mediante, né, a representação da vítima, né, e ela sabe que foi, ó, praticado por sua prima. A ofendida fez a representação formal, né, em 18/12, então passou o prazo que ela teria, né, de acordo com o CPP, o prazo que ela tem, que é de 6 meses. Então, ocorreu aí a decadência. Tropa, espero ter ajudado vocês aí. Vou estar trazendo mais vídeos com resoluções de questões, com breves comentários de artigos de leis, né? Espero ajudar vocês aí, contribuir no sucesso aí. Tamo junto aí, um abraço.